Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, porque quem assistiu mais ou menos a minha trajetória, lembra talvez que há um ano atrás, mais ou menos, né, passando pelo processo da desencarnação súbita da minha esposa, eu, no fundo do abismo, no fundo do poço, eu procurei um grupo espírita em Londres, né, porque não existia perto de mim, e eu achei o Bezerra de Menezes, conversei com a Marlene no telefone, vim numa situação, sentei ali no canto, né, e foi muito bom. Né, e depois, conversando com a Marlene, ela me deu a oportunidade de fazer uma apresentação, aí depois, ela, como é muito generosa, uma segunda, uma terceira, e estou aqui de novo, né? E fico voltando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as bem-aventuranças, tá? Mas como de praxe, qual é o processo que nós vamos falar? Nós vamos falar de algumas coisas que depois eu espero que façam sentido quando a gente falar das bem-aventuranças propriamente ditas, tá? Você pode me ajudar com... por favor, né? Então vamos começar... Pode? Pode, por favor. Vamos começar falando sobre o processo reencarnatório rapidamente, com o escrito disposto no Missionários da Luz, né? Por favor. Então, existem fases do processo reencarnatório, né? E essas fases têm uma fase inicial, né, onde são programados e traçados os mapas genéticos do corpo, né? O espírito toma conhecimento das suas características na próxima vida, né? Aí, depois tem uma outra fase, onde os pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas e ambientes hostis constituem forma de apresentar a perversão. Quer dizer, as coisas vão sendo detalhadas, né? E todo o mapa cromossômico é previamente organizado para atender às necessidades de reparação do reencarnante, tá? Aí tem um caso aqui, mas vamos pular, porque senão 50 anos lá a gente não vai fechar hoje. E a fase posterior, e depois o equilíbrio restante, a terceira fase, né? O equilíbrio e todo o corpo físico também são levados em conta, e todo o planejamento é estudado e revisado antes do momento da reencarnação. Ou seja, a minha perna direita é um pouquinho mais curta que a perna esquerda. Isso não é por acaso. A quantidade exata dessa diferença fez parte de uma programação. Existem equipes que só trabalham com isso, dedicadas a isso. É um conjunto de espíritos que só fazem trabalhar para ajudar na reencarnação de quem vai reencarnar. É um trabalho muito generoso, né, de muita dedicação, então, e que eles fazem com o intuito de nos ajudar. Então, por que eu estou falando isso? A gente vai saber, mas vai fazer sentido isso depois. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte: não há acaso, né? Às vezes tem um irmão que nasce atlético e outro que nasce absolutamente com nenhuma aptidão para nenhuma atividade física. E nasce um terceiro que sabe tocar piano. Não necessariamente porque em outras encarnações eu possa ter desenvolvido a habilidade de tocar piano, nessa encarnação eu possa vir com essa habilidade. Eu posso vir com o gosto pela música, mas posso me sentir frustrado e não conseguir tocar. Por quê? Porque quando a gente encarna, é aplicado um filtro. Tudo que a gente tem como espírito, não necessariamente a gente vai ter à nossa disposição como ser humano, como encarnado. Algumas coisas não estarão habilitadas, vamos chamar assim. É como um carro. Eu vou lá no farol do carro, tiro as lâmpadas, ou seja, não funciona o farol. Eu vou lá na buzina, tiro a buzina, eu tiro o fio da buzina, eu tiro o fusível. Então existe uma customização, né, do aparelho físico para corresponder à nossa necessidade naquela encarnação. Faz sentido isso, gente? Tá? Isso eu estou falando não, tá? Estou falando de Deus. Tá? Então, por favor, Léo. Né? Aí no Entre a Terra e o Céu existe um caso, né? E então eles falam da Evelina, que é uma personagem que está naquele livro, né? Uma criança, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. Né? É só para atiçar a curiosidade, né, de todo mundo, dar uma olhada entre a Terra e o Céu, ver que é a Evelina, qual foi a situação dela. Qual é a situação dela? A Evelina era uma criança que estava num ambiente familiar, numa família. A mãe havia se encarnado, havia uma segunda esposa para o pai, e a mãe não aceitava a situação, e havia uma situação de desarmonia, e a Evelina foi quem fez uma prece, né? E no livro é dito
né? No momento, acredita-se amparada pela mãezinha, entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma que continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Quer dizer, a mãe continuava envolvida no ambiente familiar, mas em uma situação de desequilíbrio, então ela estava contribuindo para a desarmonia da casa, né? Como a gente fala no Big Brother. Então, o que aconteceu? A Evelina fez uma oração honesta, né? De coração. A oração dela atingiu as esferas que deveria ter atingido. Alguém se sensibilizou com aquela situação. Ou seja, como é que a oração então foi como se fosse o quê? Um telefonema, né? A pessoa em cima dá ajuda aqui, aí alguém ouviu, né? E manda uma equipe para ajudar, para interceder, para ajudar no ambiente familiar. E o André Luiz vai junto com essa equipe, tá? Acabou, ali vamos dentro do mesmo tema, né? Quem já teve a oportunidade de ler o Monte 5, do Paulo Coelho, eu não consegui ainda, só consegui começar a introdução, né? Ele fala aqui, ao terminar de escrever o Monte 5, lembrei-me deste episódio, né? De outras manifestações do inevitável na minha vida, do inevitável, né? Aquilo que a gente não consegue evitar. Sempre que eu me senti absolutamente dono de uma situação, alguma coisa acontecia e me jogava para baixo. Há coisas que são colocadas em nossas vidas para nos reconduzir ao verdadeiro caminho da nossa lenda pessoal. Outras surgem para que possamos aplicar o que aprendemos. Paciência, resignação, né? Fé. Finalmente, algumas chegam para nos ensinar. Né? Aí eu vou puxar um gancho aqui. Nos ensinar, todo mundo tem um personal trainer da paciência. Né? Aquele cara que chega perto de você e só dele chegar perto já irrita. Meu Deus do céu, sai daqui, peste. Né? Aí ele vai embora e daqui a pouco a gente está tranquilo, aí ele volta. Aí, meu Deus do céu, é o personal trainer da paciência. Tem sempre um personal trainer de alguma coisa que a gente tem que desenvolver. Né? Então tem sempre alguém que vem para nos ajudar a desenvolver alguma qualidade que nós estamos precisando. Né? Tá? Bom, então aquele assunto, eu cheguei no congelador um pouquinho, vamos falar agora da prece. Tá? A prece. O que é a prece? Não, por favor. Pode, por favor. Né? Ainda entre a terra e o céu. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Tá, então, pausa, né? Para de ler os lábios, olha para mim um instantinho só. Ou seja, quando a gente faz uma prece positiva, a gente mentaliza e sintoniza numa coisa positiva, não é isso? Quando a gente pensa numa coisa não tão boa, a gente sintoniza com frequências e com entidades desencarnadas que estão naquela frequência não tão boa também, né? Então, a gente se sintoniza, tá? Com a prece a gente subentende que é uma coisa positiva, boa, né? Mas vamos só fazer essa distinção, porque às vezes a gente faz um pensamento, a gente tem aquele pensamento fraterno, né? Da pessoa que corta a gente no trânsito, né? A pessoa que fura a vez da gente no McDonald's, a pessoa que pega a última caixa do negócio que a gente queria no supermercado, né? A gente tem aquele pensamento fraterno, né? E não tá bom. Então a gente sintoniza naquela faixa que não vai nos ajudar, tá? Então, impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que sonobreceram, tá? Todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, a maneira de estações receptoras. Ou seja, quando a gente pensa, isso a gente viu naquela apresentação do pensamento, 15 de fevereiro, seminário sobre o pensamento, se Deus quiser, sábado, vamos falar disso. Né? Então, toda vez que nós pensamos alguma coisa, nós emitimos alguma coisa, essa coisa, como se fôssemos uma antena. O rádio, para quem é o pessoal mais velho, né, que o rádio tinha, né, a sintonia através de um botão, a gente ia girando o botão, só pegava uma estação de cada vez, né? Então, se a gente sintonizar no FM, a gente vai pegar aquela estação do FM, uma frequência mais alta. Se a gente sintonizar no AM, vai pegar só aquela estação. Então, a gente vai se sintonizar e vai emitir de acordo com o nosso estado. Se nós estivermos num estado deplorável,
nós vamos emitir vibrações, ondas deploráveis. Quem é que vai receber as ondas deploráveis? Quem está em estado equivalente. Se a gente conseguir se equilibrar e conseguir transmitir uma onda boa, generosa, de amor, quem é que vai sintonizar com isso? Quem está na mesma faixa. Então, essas entidades, esses espíritos que estão nessa faixa, serão atraídos por nós e nós os atrairemos pela lei de afinidade. Tá? Por favor. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus disse isso. Mas por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Porque quando a gente faz uma prece sincera, com boas intenções, Ele ouve. Mas como assim? Não tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas nesse momento aqui não tem mais de 2 reunidos em nome dele? Por que vocês acham que Jesus não está aqui nesse momento, se ele disse que estaria? Jesus não precisa vir fisicamente aqui, né? Vamos fazer aqui uma pequena consideração a respeito de Jesus. Digamos que nós tenhamos tido na nossa existência 1 milhão de encarnações, e uma encarnação a cada 500 anos. É bastante, não é? Acho que é bastante. Né? Isso significa que nós teríamos uma existência de 500 milhões de anos. Parece muito, né? Aí a gente pega a história da criação da Terra e a gente lembra que na época da criação do planeta, quando a massa do planeta, né, as partículas que foram retiradas do Sol e condensadas aqui na órbita da Terra, e tudo foi formado, né, o planeta foi criado a partir das partículas elementares, existia uma equipe de espíritos que era liderada por Jesus. Né? Isso faz 5 bilhões de anos. Então Jesus já era líder de um grupo de espíritos para lá de puros há 5 bilhões de anos. Então ele tem habilidades, uma capacidade que a gente não consegue nem entender. A gente não consegue entender Jesus, porque a gente acha que Jesus é aquele homem que a gente crucificou lá em Israel. Mas não é. A gente não consegue entender o que ele é. Então quando ele diz assim, olha, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então ele está aqui, irradiando e percebendo. Então ele ouve, percebe que está aqui e atua, através ou não de intermediários. Depende da vontade dele. Meu favor. Bom, ainda a prece. Né? O capítulo 27 do Evangelho diz: seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Né? Então, toda prece sincera e, vamos colocar assim, cabível, né? Ela não passa desatendida. Ela não passa desapercebida pela espiritualidade. Tá? Por favor, galera. Acho que eu vou ter que tirar este negócio aqui. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, capítulo 2, parte 3ª, da lei de adoração. O que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. A gente às vezes tem uma ideia errada, equivocada, de que a adoração é uma coisa assim fanática, né? De que adorar a Deus é uma coisa assim. Não, a gente não pode adorar a Deus porque isso é fanático, a gente raciocina, o Espiritismo é fé raciocinada, a gente não pode adorar. Mas tem uma lei de adoração do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, só em elevar o pensamento a Deus, né, já estamos adorando a Deus. E o que significa adorar a Deus? Né? É qualquer ato que nos aproxime dele, que aproxima o homem de Deus. Aí eu não sei orar, eu não sei... Não tem problema, não sabe orar? Pensa numa coisa bonita, pensa numa situação legal, pensa numa paisagem bonita, pensa na natureza, pensa em passarinho cantando na primavera, né? Pensa naquele sol agradável de 21 graus no verão aqui, aqueles 2 dias de calor, né? Aquele dia de felicidade. Quando você se sentir feliz por uma coisa que lhe é dada de graça, que existe porque Deus criou, você está adorando Deus. A gente nem percebe isso, mas é tão simples adorar a Deus. A simples gratidão
pela nossa existência, né? Pensa nisso, gente. Por que existe o planeta Terra? O planeta Terra existe para a gente encarnar, só isso. Tudo que existe aqui para que a gente tenha essa experiência. Isso é o quanto a gente é importante para Deus. Todo esse trabalho existe para a gente. Jesus, um espírito que tem para lá de 5 bilhões de anos de perfeição relativa, vamos colocar assim, faz o trabalho dele para nos dar essa oportunidade. Ele trabalha para a gente. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Quanta caridade é isso? Quanto amor? E ele não dorme não, gente, 24/7. Tá? Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Tem que ter uma prece, tem que pegar o Pai Nosso lá e ler o Pai Nosso? Não. Muitas vezes, aquele momento que a gente para assim, obrigado. Isso vale muito mais do que 20 Pai Nosso e 30 Ave Maria. Por quê? Porque é do coração. Porque é honesto, porque é sincero. Porque a gente demonstra naquele momento humildade, submissão, resignação, gratidão. Né? Qualidade. Vamos lá. Bom, a prece, né? Toda vez que olhamos o milagre da vida se desenvolvendo no ventre materno e nos emocionamos, estamos louvando a Deus. Para admirar um trigal esparramar-se com as carícias do vento, será esse louvor a Deus. O arco-íris, o cheiro da chuva, que nos faz refletir a respeito da sabedoria da natureza, são momentos de louvor a Deus. É necessário que nosso louvor se estenda além do momento de enternecimento e admiração. Estaremos louvando a Deus quando respeitamos as obras da criação. Louvaremos a Deus olhando o nosso próximo como irmão. Sim, respeitando um cachorro, respeitando um irmão que mora na rua, respeitando um irmão que tem muito dinheiro e se acha melhor do que a gente, respeitando e não afrontando, deixando que ele ainda passe pela experiência que ele precisa passar, né? Admirando o canto do pássaro. Embora tantos pensem no louvar a Deus como algo etéreo ou místico, algo interno ou metafísico, louvar a Deus pode estar nas ações mais simples do nosso cotidiano. Tá? Por favor, Zé. Às vezes a gente esquece que a gente vem da natureza, não é? É. A gente tem que, respeitando a natureza, a gente está se respeitando e respeitando o Criador. Exatamente. Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Dicionário. Né? O autor espírita Rodolfo Caligares, ao fazer referência à emoção que pode nos ocorrer, ele fala: louvação consiste em exaltar os atributos da divindade. Exaltar os atributos da divindade. Quais são os atributos de Deus? Vamos voltar ao livro dos Espíritos, dever de casa, né? Sábado de manhã todo mundo pegando o livro dos Espíritos para ver os atributos da divindade. No entanto, Emmanuel ressalta outro aspecto, né? E forçoso a reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos do sacrifício. Ou seja, ser feliz, alegrar-se, né? Ser grato, ser positivo. Gratidão, né? E aqui tem uma prece, né, dita, né, no livro, né, no Mundo Maior, ditado pelo André Luiz para o Chico. Então a gente vê a prece: Senhor da vida, abençoar o propósito, penetrar o caminho da luz. E a gente vai vendo aqui que é uma prece de louvor. Isso é uma prece de louvor. Tudo que está sendo dito aqui é um ato de louvor. E tem fanatismo aqui? Não, tem gratidão, tem reconhecimento, tem admiração, mas não há fanatismo. Louvar não é ser fanático. Louvar a Deus é um ato de reconhecimento, de gratidão. Tá? Por favor. Ainda falando sobre a prece, né? Existe no capítulo 10, 20, 35, 38 do Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea de preces espíritas. Gente, a maioria das pessoas que eu conheço nem olha para esse capítulo.
fala assim, ou pensa assim, ou já ouviu alguém dizer, não, isso aí é que se você não souber orar, o Kardec botou umas orações ali que é para você, né? Se estiver naquela situação e não souber o que dizer, lê aquilo. Gente, olha só, vamos lá. Qual foi o primeiro livro que o Kardec publicou? Livro dos Espíritos. Qual foi o segundo? Livro dos Médiuns. Qual o terceiro? Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 38 capítulos. Aí ele vai e bota as preces no último capítulo, ou seja, teoricamente, para a gente chegar nas preces, a gente tem que ler um livro, 2 livros e 37 capítulos do terceiro livro. Você sabe por quê? Simples. Porque sem ler isso, ou pelo menos pensando só no Evangelho, se a gente não ler os 37 primeiros capítulos, a gente não está pronto para entender o que tem ali. É muito simples. Não vou dizer que é o capítulo mais importante do livro, não é o caso. Mas a questão é, se está ali, tem uma razão. Se não tivesse um propósito, Kardec não tinha colocado ali. Então tem uma razão. E vale a pena estudar as preces. Não estou dizendo que a gente deve chegar e recitar como se fosse música ou uma coisa assim. Não é isso. Estudar a prece. Tinha uma época da minha vida que eu abri o Evangelho. Quando eu caí no capítulo 38, fechava e abria de novo. Né? Aí começou a cair 38, 38, 38. Aí eu falei assim, bom, acho que tem alguma coisa para eu fazer aqui. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar. Aí eu comecei a entender. E é muito bacana. Então, vale a pena. Dá uma olhada naquilo, dá uma olhada, pega uma prece hoje, outra manhã, vê do que se trata aquilo. Porque a gente não conhece. E como eu falei, são 37 capítulos para a gente chegar nas preces. Tem uma razão para isso. Os 37 capítulos nos preparam para aquilo. Tá? Por favor, eu posso pular, é errado pular os capítulos e dar ir direto? Não tem errado. Não tem errado. Olha só, o Evangelho não é um curso de matemática. Digamos assim, eu não estou pronto para o capítulo amar o próximo. Ainda sou muito bom. Não estou pronto para aquilo. Aí eu vou chegar ali, eu não vou entender aquilo ali. Porque eu não quero entender ainda. E qual o problema de eu ler o próximo, que eu posso estar pronto para entender, e depois, quando for o caso, eu voltar? Não tem certo e errado. A questão é, se eu chegar num negócio, numa parte lá, isso aqui não está fazendo sentido para mim. Passa. Passa, porque não adianta ficar ali. Se não está fazendo sentido, não adianta insistir. Espero que faça sentido isso. Tá? Obrigada. Né? Aí vem a ti dirigir meu olhar, ó Eterno, e me sentir fortalecido. Estou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel, curvarei a minha fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Quer dizer, é um ato de louvor. E o que tem aqui? Tem humildade, tem submissão, tem resignação, tem gratidão. Tá? Aqui uma observação, né? Quando a gente for orar por causa de uma dificuldade, não adianta, se a gente estiver andando, tiver uma pedra no nosso caminho, não adianta a gente orar para alguém tirar a pedra do nosso caminho. Porque a pedra está ali com um propósito. O propósito, aquele personal trainer da paciência, é que a gente aprenda alguma coisa com a pedra. Então, se a gente pedir para alguém, Léo, vem aqui, tira essa pedra para mim, por favor. O Léo vem, tira a pedra. Aí eu vou lá, faço a curva, chego na esquina, outra pedra igual. Léo, pô, aí o Léo vem, tira de novo, não adianta. Ele vai ter que andar comigo para tirar as pedras. Não adianta, a gente tem que aprender o que a gente precisa aprender. Né? Quem se irrita com fila, ai meu Deus do céu, fila de novo. Se irrita, vai entrar na fila até parar de se irritar. Por que não adianta? O que adianta a gente se irritar com uma fila? A fila vai sair do nosso caminho porque a gente está irritado? Não, tem que aceitar que existe uma fila. Quando isso acontece, a gente para de se irritar. Né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem 3 coisas que a gente pode pedir, deve pedir. Né? Resignação para aceitar que aquela situação existe na nossa vida. Paciência para não
para aceitar que vai ter um fim também, né? A gente sabe que vai ter um fim. O Emmanuel não disse para o Chico, para escrever lá, isso também passará, botar no pé da cama? Tudo passa. O que é bom, o que é ruim, tudo vai passar. Né? Então, paciência para esperar o fim e fé para ter certeza de que aquilo vai passar algum dia. Tá? Então, são as 3 coisas que a gente deve pedir quando diante de uma dificuldade. Não adianta pedir para a dificuldade sumir, porque a gente precisa da dificuldade para progredir. Né? Bom, estamos chegando perto das bem-aventuranças. Para quem não sabe, deixa eu só... Né? Para quem não sabe, bem-aventurado significa ser feliz. Né? Bem-aventurança, quem é bem-aventurado é feliz. É feliz num sentido angelical. Quando eu falar de anjo, santo, eu estou falando de um espírito puro, um espírito evoluído, tá? Se eu usar aqui é um processo de evangelização, eu estou falando de um progresso espiritual, tá? Então, bem-aventurado significa ser feliz. Tá? Então, o que acontece? As bem-aventuranças, elas são uma receita para a felicidade, né? Como uma conquista individual que Jesus deu. Porque Jesus veio, eu acho que o próximo, pode passar o próximo, por favor. Eu posso não, esse aqui. Né? Eu vou falar disso aqui num instante. Jesus resumiu o Evangelho, ou a lei divina, em uma frase, não é isso? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente é muito bronco. A gente não entende isso. Isso dá margem de interpretação. Aí chegou um belo dia, a gente vai ver isso. Ele falou assim, olha, esse pessoal é muito bronco, eu vou ter que ser mais específico. Né? Aí falou das bem-aventuranças. É uma receita de 9 etapas. Em vez de 2 etapas, 9 etapas para ver se a gente entende isso. A gente também não entendeu. Né? Aí, 18 séculos depois, veio Allan Kardec e publicou alguns livros para ver se a gente entendia isso. Né? Então vamos ver aqui. Né? A completa felicidade prende-se à perfeição. Ou seja, quando Jesus falou em bem-aventurança, ele estava falando em felicidade. Essa felicidade é a perfeição. O que é perfeição? É o progresso, é a purificação do espírito. Né? Então, quando eu falar assim, santificação, eu não estou achando que ninguém aqui vai virar santo, não é isso. Aqui a gente vai, com o progresso, se santificar, se angelizar. Tá? Para mim, aqui, nesse contexto, tem esse sentido. Né? Ou seja, perfeição que não é atingível, claramente, porque é perfeito só Deus, mas o aperfeiçoamento, que é uma purificação do espírito. Bom, aí vem aqui o Livro dos Espíritos, questão 107, sobre os bons espíritos. Né? Falando sobre os bons espíritos, né? Já gozam da felicidade dos bons e são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Tá? Esses são os bons espíritos, não são os espíritos perfeitos, né? ou puros. Né? Aí depois vem ainda outra categoria. Conforme esses daqui progridem, eles vão se movendo, né, mudando para essa categoria aqui. Né? Sobre os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, não é o nosso caso, né? Até porque todos nós sentimos sono, por exemplo, de fome, né? E gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos a necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona. Não existe ociosidade para um espírito desenvolvido. Tá? Esse slide aqui não tem nada de novo. Né? Por que ele está fazendo parte praticamente toda vez que eu falo alguma coisa, eu boto esse slide porque ele tem um significado muito grande. Né? Quem não leu aqui Paulo Estevam? Tá. Então, brevemente, quem não sabe da história de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo? Tá, bom. Saulo era um membro do Sinédrio, né, do Templo de Jerusalém, e por uma questão longa, ele passa a ser perseguidor dos cristãos naquele contexto ali, logo imediatamente após a crucificação de Jesus. Tá? Então, ele promove uma perseguição
tortura, assassinato, né, aprisionamento, uma série de coisas com relação aos cristãos naquele contexto. E por uma razão, que eu não vou demorar aqui para explicar, ele vai a Damasco perseguir, tentar capturar Ananias, um cristão. E quando ele chega nos portões de Damasco, com algum grupo de pessoas, a cavalo, ele cai do cavalo, e vem essa luz imensa na frente dele, né? Os companheiros dele só veem a luz, não veem nada, e dentro dessa luz aparece Jesus para ele. E ele de joelho, não consegue se levantar, pergunta assim: quem é você? Aí Jesus vira para ele e fala assim: Saulo, eu sou Jesus, por que você me persegue? Imagina o que não deve ter passado na cabeça dele, né? Gente do céu, o cara existe. Ai meu Deus, o que eu fiz? Aí pensa naquilo tudo. Aí ele esquece aquilo tudo, ele não quer nem saber do que ele fez. Ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Ou seja, não podia ter sido uma atitude mais proativa, né? Botou toda a vida dele para trás e se colocou à disposição de Jesus. Aí Jesus fala: entra em Damasco e lá vai ser dito o que é para você fazer. Aí depois ele ia a Damasco perseguir o Ananias é mandado, porque ele fica cego por causa dessa situação, né? E o Ananias vai lá e cura a cegueira dele. Então é uma coisa assim até interessante, né? Mas por que isso está aqui? Vamos ver por que isso está aqui. Qual foi a atitude de Saulo na época? Se colocou à disposição, né? Com sinceridade, abdicou da sua vida e se colocou à disposição de Jesus. Por favor, Léo. Né? Então vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, essa é a receita que Jesus deu, né? Isso aqui é o nosso, né? Se a gente fizer isso aqui, puro, não tem mais progresso. Mas a gente é muito bom, né? Aí não adiantou, né? Aí, bom, ainda dentro, vai por favor, né? Dentro ainda, antes de chegar nas bem-aventuranças, que a gente um dia vai chegar lá, vamos lá. No Livro dos Espíritos, a parte terceira fala das leis morais. Então, o capítulo 2 é da lei de adoração, nós falamos sobre adoração, né? O que é adoração? É qualquer coisa que nos aproxime de Deus através do pensamento, não é isso? Vou voltar, hein? Não, peraí, pessoal, peraí. Desculpa. Gente, agora só os encarnados. Lei de adoração, né? Tá? Então a gente vai ver nas leis, né? Lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Existe lei de amor no Livro dos Espíritos? Existe lei de justiça? Existe lei de caridade? Não. Isso aqui é o essencial da parte moral, né? Então, por que tem justiça, amor e caridade? Porque a justiça e a caridade são manifestações do amor. A gente não consegue amar alguém sem ser justo, nem sem ser caridoso. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma caridade e não faz, de ser justo e não é, por exemplo, né, eu vejo o meu neto pegando o brinquedo que ele quer e empurrando a minha neta, que é a irmã dele. Se eu perder a oportunidade de ensinar a ele que isso não está certo, eu estou sendo justo? Não estou. Estou exercendo o amor como poderia estar exercendo? Não estou. Então, amar é ser justo e ser caridoso. Entre outras coisas, não é só isso não, tem mais. Né? Então, por favor, Léo. Olha só que coisa interessante, né? Lei de justiça, de amor e caridade. A primeira revelação, Moisés, o tema central da revelação foi a justiça, porque era um povo ainda, a humanidade estava na sua infância,
E Moisés trouxe a justiça, porque era muita barbaridade, então precisava de um sistema muito rígido para conter os impulsos. A segunda revelação, Jesus trouxe o amor. Né? A humanidade já estava na sua fase adulta, mas ainda imatura. E compreenderia o amor, né? Mas não compreenderia mais do que isso. A terceira revelação, o Espiritismo, tem um tema central, a caridade. A humanidade já estava na sua fase madura e já compreenderia a caridade. Olha que coisa interessante, justiça, amor e caridade, olha ali. Né? O que é ser justo? Boa pergunta, né? Nós temos duas interpretações para a justiça. Para quem é aficionado, né, fã de carteirinha do Haroldo, já ouviu ele dizer, vocês sabem que é o Haroldo Dutra diz, né? Todo mundo aqui acho que imagina, sabe quem seja. Né? Já ouviu ele dizer que a língua hebraica há 2000 anos era um pouco diferente da língua hebraica hoje e do português de hoje. Justiça, há 2000 anos atrás, em hebraico, a palavra justo, tinha também o sentido de santo. A gente vai ver isso aqui. Tá? Santo, não no sentido de Santo Antônio, de Santo Agostinho, que faz milagre, mas alguém que é puro. Tá? Pureza. Deus era, às vezes, se referiam a Deus como o justo dos justos, ou como o santo dos santos. Tá? Já no século XIX, século XX, justiça já é outra coisa. Então a gente vai ter que precisar usar esse entendimento aqui. Porque quando Jesus fala em justiça, ele está falando em justiça no sentido hebraico há 2000 anos. Tá? Faz sentido isso? Tá? E quando a gente fala, quando Kardec escreveu Justiça no Livro dos Espíritos, ele está falando da justiça no sentido contemporâneo. Tá? Então são duas coisas diferentes. Uma outra coisa que eu vou falar aqui agora é uma coisa que o Haroldo também fala que, como a gente imagina, a língua hebraica há 2000 anos era muito limitada. Existiam poucas palavras para expressar muita coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer hoje, não, o Divaldo Franco é um ser iluminado. Todo mundo entende isso, não entende? Só que você há 2000 anos não conseguia falar essa sentença em hebraico. Você teria que falar, o Divaldo Franco é filho da luz. Tá? Vamos fazer. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, quando a gente finalmente entrar nas bem-aventuranças. Vamos lá. Léo, por favor. O Livro dos Espíritos, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É soberanamente justo e bom. Justo, significado do século XIX, século XX, século XXI. Tá? Onde está escrita a lei de Deus? Aqui, na consciência. Todos nós sabemos quando nós fazemos uma coisa equivocada. Todos nós sabemos, mas a gente justifica. Não, eu vou fazer isso porque o Léo, sei lá, porque eu tenho inveja dele, ele merece para aprender a melhorar como pessoa. Né? Eu vou fazer isso aqui, não, eu vou fazer essa contramãozinha aqui porque são só 15 metros. Não, eu vou parar aqui na vaga de dizer, tem 3, né? Eu vou só parar aqui 5 minutinhos, eu vou ali no banco, volto, não tem problema. Né? A gente justifica. Agora, quando... O que é isso? 5 minutos? Não. Desculpa, eu não entendi o que vocês... Pode continuar, mas assim, já tem que dar uma acelerada. Já é 8h07. A gente tem até as 11. Bom, então tá. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. A gente sabe quando faz uma coisa errada. A gente justifica, mas a gente intimamente sabe que está errado. Léo, por favor, vamos correr aqui então. Bom, o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas?
está de tal modo na natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo exemplo de Jesus. Né? Vamos lá. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Bom, aqui tem os slides que eu vou falar, o que eu falo aqui é o seguinte, é que existem pessoas que admiram um grande meditador que fica lá no alto do Himalaia, meditando e mandando amor para o mundo, irradiando amor. O Livro dos Espíritos diz que esse cidadão, hipotético, diga-se de passagem, é inútil, porque amar não é sentir amor. Amar é trabalhar para ajudar quem precisa ser ajudado. Na verdade, quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando, porque a gente precisa ser ajudado. Tá? Então, não, porque não fazem o bem e são inúteis, né? Bem pesado até. Então, por favor, Léo. Eles falam que a caridade é movimentar a alma, né? É o amor que está movimentando. Exato, né? Aqui é o Flávio Santos, quando ele fala da questão do justo, pode passar, porque o justo, então, é no sentido do santo, tá? Bom, então agora vamos começar a chegar na Boa Nova, né? Nas bem-aventuranças. No Boa Nova, Humberto de Campos, ele fala das bem-aventuranças, fala do Sermão do Monte e contextualiza isso. Algumas pessoas dizem que o Sermão do Monte, na verdade, Jesus ia todo dia lá naquele monte e falava a mesma coisa para as pessoas, de uma forma ou de outra, mas repetia aquilo, e que o Levi simplesmente registrou aquilo num evento único. No Boa Nova, Humberto de Campos, ele fala que teve um dia que Jesus, provavelmente, né, hospedado na casa de Pedro, né, saiu para fazer uma atividade com Tiago, com Pedro, com quem quer que fosse, e Levi teria ficado para trás. Então, Áquila, Lisandro e Pafos foram lá e queriam contribuir, queriam trabalhar, queriam fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. E o Levi mais ou menos botou eles para correr. Né? Tipo assim, você é aleijado, você tem problema moral, você é desrespeitado pela sua família, vocês não têm condição moral nem física de trabalhar por Jesus. Vão embora. Aí eles foram, né? Triste. Aí o que acontece? Jesus voltou, né? E quando Levi, Mateus, contou para Jesus o que ele tinha feito, Jesus fixou o olhar no discípulo com um profundo desvelo e falou com bondade. Olha só, Levi tinha acabado de fazer uma bobagem incrível. E Jesus nem se irritou com isso, não ficou chateado com ele. Falou com desvelo e bondade. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Né? Aí ele vai para o monte e faz o sermão no qual ele cita as bem-aventuranças. Não, já passei porque senão a Marlene vai me tocar aqui. Né? Então, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Né? Então ele começou a falar: bem-aventurados os pobres de espírito. Essas são as bem-aventuranças. Né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha a justiça que Jesus falou aqui 2000 anos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos da luz, filhos de Deus, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Algumas pessoas consideram que essa aqui é uma expansão dessa aqui, então só consideram que há 8 bem-aventuranças. Tá? Vamos seguir, e a gente vai falar delas, né? Aí aqui é o final, resultados é a continuação do sermão, né? Porque grande é o vosso galardão nos céus, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então isso é parte do sermão da montanha, a gente vai focar nas bem-aventuranças, né? Por favor. As bem-aventuranças, o Haroldo, numa apresentação dele, ele cita que os 4 primeiros capítulos
o Evangelho, segundo o Espiritismo, são os pilares. E que depois o Evangelho continua a partir do capítulo 5 com a espinha dorsal sendo as bem-aventuranças. Só que Kardec inverte a segunda, os aflitos ou os que sofrem, com os pobres de espírito. Por quê? Porque ele introduz o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que é o Consolador prometido. Tá? Então ele inverte essa ordem aqui para poder fazer esse gancho aqui do Cristo Consolador. Tá? E a gente vai falar das bem-aventuranças a seguir, né? Bom, existe um livro chamado Código do Monte, que foi escrito pelo Sérgio Lopes, tá? Psiquiatra, se não me engano, e ele fez um estudo, ele e um grupo de pessoas, falando sobre as virtudes do Sermão da Montanha. Todas aquelas bem-aventuranças, para cada uma delas, a gente consegue associar uma virtude. Aí, o que acontece? A ideia é, se a gente conseguir desenvolver aquela virtude, e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, seremos bem-aventurados. Ou seja, atingiremos um estado de perfeição, pureza, desenvolvimento, progresso espiritual, e, portanto, seremos felizes, dentro daquele sentido de felicidade que a gente viu antes. Faz sentido isso? Tá? Então, pode passar. O que o Sérgio fala? Ele faz o seguinte, ele faz a ideia do monte como sendo um processo de subida do monte mesmo. Né? Aqui em cima, progresso, aqui em cima, começo do monte. Né? Pode passar, pode até encher a tela toda, por favor, Léo. Então essas são as... Pode botar. 8. Aí, ótimo, obrigado. Então ele associa as bem-aventuranças a virtudes. Qual é a bem-aventurança do pobre de espírito? Qual é a virtude que o pobre de espírito pode desenvolver? O que é ser pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que sabe que tem que se enriquecer espiritualmente. Não é o espírito de porco, esse é o espírito de porco. O pobre de espírito é aquele que tem consciência de quem é e que precisa progredir. Faz sentido isso, gente? Tá? Aí, depois vem os que bem-aventurados, os que choram, os que sofrem, os aflitos. Por que bem-aventurados esses? Porque quando eles sofrem e não reclamam, eles aprendem que o sofrimento é parte de um processo e eles não se rebelam contra os sofrimentos que por acaso possam aparecer na vida deles, eles se resignam. Então a gente, através do sofrimento, a gente desenvolve a resignação. Tá? O que são os mansos? São os pacíficos? São aqueles que são, que têm mansuetude, que são pacíficos, que são brandos. O que é isso? Isso é aquilo que você está naquela situação esperando a sua vez, vem alguém, fura a fila na sua frente e você entende que aquela pessoa que furou a sua fila está fazendo isso por causa dele, não por causa de você. Isso não afeta a sua vida. Você simplesmente espera mais uma vez, você se resigna que aquilo aconteceu e você não se deixa abalar por causa daquilo, porque você está em paz interior. Tá? Os que têm fome e sede de justiça. O que é? Lembra da justiça? Justiça como santificação, angelização, progresso espiritual. Então, quando a gente quer melhorar espiritualmente, a gente tem que fazer isso porque a gente tem fé. Porque a gente acredita que existe alguma coisa que a gente quer alcançar. A gente não sabe o que é. Quem sabe o que é ser um espírito puro? A gente ouve falar. Mas conscientemente, quem é que tem já viu o espírito puro aparecer aqui, Não sabe o que é isso, mas é uma coisa que a gente busca porque a gente tem fé. A gente acredita nisso. Tá? Aí depois ele fala dos misericordiosos. O misericordioso é aquele que exerce o perdão. O perdão, gente, não tem nada a ver com o outro. O
perdão é um processo interno. Né? Quando o Léo rouba meu dinheiro todo, né? Me dá um trambique, rouba meu dinheiro, eu vou ficar com muita raiva dele. Mas o Léo está feliz, vai embora gastar dinheiro, não quer nem saber. Eu estou dando livros. Então, o problema é eu ficar com esse rancor, com essa raiva. Quando eu sou misericordioso, eu me livro disso. Eu não sinto mais isso. Eu não reajo a essa situação. Então, a misericórdia está na gente perdoar. E perdoar, o outro nos causa alguma coisa, mas é um processo nosso. É um processo nosso. É a gente não ter rancor. Né? A raiva, o rancor, são sentimentos, são venenos que a gente toma achando que o outro vai morrer, né? Aí vem, bem-aventurados os puros de coração. Vinde em minhas criancinhas, né? Vocês lembram disso? Eu espero. Então, é a espontaneidade, é a honestidade, é não ter malícia. Não ter malícia, gente, não quer dizer não ser bobo, não é isso não. É não usar de malícia para com os outros. Não fazer maledicência, não falar maledicências. É ser aquilo ali, preto no branco, honesto, bom, tá? Aí depois vem aqui os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que já estão em paz, eles têm um estado de paz, de equilíbrio, e eles podem ajudar os outros. Aí tem aqui agora, a gente começa a trabalhar pelo outro. Você já atingiu a sua paz, já atingiu o seu estado, agora você vai ajudar o outro, agora você vai lidar com o outro. E aqui os que sofrem perseguição por causa da justiça. De novo, justiça no processo de angelização, de santificação, de progressão espiritual, progresso espiritual. Então, o que acontece? Todo aquele que faz alguma coisa boa acaba sendo bem avaliado, né? Às vezes até idolatrado, né? Tem gente que participa do Fraternidade Sem Fronteira, né? Ah, não, aquele cara ali, aí eu fico com ciúmes, com inveja, porque ele está sendo enaltecido, porque ele trabalha que nem um condenado para fazer aqueles 5 minutinhos ali de coisa, e eu acho que ele aparece ou não aparece, eu fico com inveja dele. Aí eu começo a boicotar, invento uma mentira, né? Arranho o carro dele, né? Ué, não, ninguém aqui faria isso, jamais, gente. Não é aqui que isso acontece, em outros lugares. Tá? Aí o que o Sérgio Lopes faz ali no Código dos Montes? Eu não vou nem olhar para a Marlene. Passa, por favor, o próximo aí. Ele associa as bem-aventuranças ou as virtudes aos chakras. Né? Aí vem aqui a humildade ligada ao chakra básico, que é o primeiro, ligado à terra. Aí fala humildade, vem de humus, terra. E eu vou só falar aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui, misericordiosos, até ele faz um trocadilho numa apresentação, que misericórdio cardíaco, né? Quem estuda os chakras, os centros de força, sabe que até aqui são chakras que estão ligados à nossa vida material. Daqui para cima são chakras que estão ligados à nossa vida espiritual. E aqui o último chakra, né, o coronário, nos liga à divindade. Tá? E o chakra coronário, ele liga o material com o espiritual, é a conexão. Como a gente progride da terra para Deus, né? É quem faz essa ligação entre a matéria e o espírito. Tá? E eu só vou falar disso desse livro, porque agora vocês vão ler o livro. Né? Espero. Muito bom. Bom, quem conhece? Né? Todo mundo conhece o Haroldo Dutra Dias? Espero. O Haroldo, ele faz parte de um grupo que tem esse portal na internet. Toda vez que eu venho aqui, eu falo disso. Por quê? Porque me ajudou muito e continua me ajudando. E todos os slides aqui no canto tem o símbolo deles. É por isso que eu botei isso aqui no canto. Para lembrar vocês, olha, portalcer.org. Vale a pena consultar, vale a pena. Tem muito material, tem muita coisa lá, muita informação, muita coisa disponível, muita palestra, estudo do Levítico, estudo do livro de Gênesis, 7 minutos por semana. Tem uma série de coisas muito legal, muito disponível, muito útil. Tá? Então, vou só falar
Você está querendo não vai embora? Eu não quero te mandar embora, mas eu preciso encerrar essa parte. Então eu vou falar só do que o Haroldo disse e vou encerrar, tá? Então, por favor, Léo. O Haroldo, vocês estão vendo que o monte aqui está no meio, né? Então o Haroldo, ele usa esse gancho aqui, ó. Jesus falou, a misericórdia quer, não sacrifício. Né? Quando ele fala que não quer sacrifício, não é para a gente parar de comer chocolate, fazer promessa, não é isso não. Ele não quer é que a gente faça oferendas. Naquele tempo se fazia. É isso que ele diz, quer dizer com isso. Então, quando Moisés desceu um dia lá, né, foi lá no monte, pensou com Deus, desceu, aí Deus disse para ele para construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Uma tenda, com 3 fases, 3 recintos. No primeiro recinto, todo mundo entrava. No segundo recinto, só entravam os sacerdotes. E no terceiro, onde ficava a Arca da Aliança com as tábuas dos mandamentos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então havia um processo de purificação que o sumo sacerdote fazia. Uma vez por ano, quando ele estava puro, ele entrava ali, fazia um ritual e voltava com as bênçãos, com as dádivas de Deus, perdão das ofensas, sucesso da colheita e por aí vai, bom tempo, né? Então, pode botar todas elas, por favor, porque não vai dar tempo. Então, o que o Haroldo faz? Pode botar mais um. Pode. Como é que ele coloca isso? Ele fala o seguinte, olha, as bem-aventuranças são um processo de purificação. Vocês lembram que os misericordiosos verão a Deus? Né? Aí quando a gente vê Deus, a gente volta. Né? E esse aqui, vamos dizer assim, é o ponto de chegada. Aqui é o ponto de partida. Então nós desenvolvemos a humildade, a resignação, a paciência, a fé. Vocês lembram que na oração a gente pede resignação, paciência e fé? Coincidência, né? Aí vem aqui os misericordiosos, limpos de coração, ou puros de coração, pacificadores. Então eu vou fazer um gancho aqui do que eu ia falar depois, mas a Marlene não vai deixar. Então, olha só, essas 3 virtudes aqui, a gente desenvolve, a gente com a gente. Para eu ser paciente, eu não preciso de ninguém. Para eu ser humilde, eu não preciso de ninguém. Para eu me resignar, desenvolver a resignação, eu não preciso de ninguém. São eu comigo mesmo, tá? Aí, para eu desenvolver a fé, eu preciso me abrir para alguma coisa fora. E o primeiro passo é Deus. A fé, né? Nosso sentido transcendente. Aí depois, eu desenvolvo o perdão. O perdão já tem o outro. A existência do outro já existe na minha vida. Me afeta. Mas eu não faço nada por ninguém ainda. Aí depois vem os limpos de coração. Né? A pureza, né? não falar maledicência, não ser malicioso. Isso é a gente ser puro. A gente está fazendo alguma coisa por alguém? Ainda não. É a gente num plano espiritualizado ou espiritual. Faz sentido isso? Né? Aí não. Aí quando a gente está pronto, aí vem o trabalho. Qual é o trabalho? Primeiro, os pacificadores, lembra gente, que isso aqui é num contexto de Israel há 2000 anos, em que se matava assim como, né, se apedrejava uma pessoa porque a gente achava alguma coisa. Né? A violência era uma realidade no dia a dia deles. Então o pacificador é aquele que vai trabalhar para o outro. O que sofre perseguição porque quer evoluir é aquele que tem ações positivas de assistência, que pratica assistencialismo. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ação assistencialista? É, mas ainda é material. Faz sentido isso? Né? Por exemplo, o trabalho de um grupo de pessoas que leva mochila para quem é homeless. Não é um trabalho assistencialista? Que está em voga agora as caixas de sapato, né? As shoeboxes, né? Você acha que vocês já ouviram falar nisso? Quem não ouviu, procura o Dante ali, que dá todas as dicas. Uma oportunidade excelente de contribuir para quem precisa, né? E que não é muito dinheiro, é menos dinheiro que uma pint. Né? Então, mas é ainda assistencialista, ainda está no plano material. E aqui não. Aqui é quando vocês jurarem e perseguirem
por causa de mim, por causa de Jesus, por causa do Cristo. Por quê? Porque aqui você está fazendo uma assistência material. Aqui já é uma assistência espiritual. É a pessoa que leva o Evangelho. Paulo, quando ia pregar o Evangelho, ele foi apedrejado, quase morreu. Para quem não sabe, leiam Paulo e Estevão. Livro que mudou a vida de muita gente. Leiam, vale muito a pena. Tá? Então, as bem-aventuranças, eu vou ter que adaptar, elas são uma receita que Jesus deu para a gente atingir o quê? Quando a gente faz isso aqui, né, e a gente se torna feliz, qual é o sentido de felicidade que a gente viu lá embaixo? É o sentido de progresso espiritual. Então é uma receita de progresso espiritual. Olha, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Não deu, Jesus? Traduz aí, porque o povo é muito bom. Bem-aventuranças. 9 passos. Tá? E eu acho que eu vou encerrar aqui, porque